Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à Escola de Negócios Santa Rita de Cássia. O nosso compromisso é levar até você, de maneira simples, fácil e fluente, o melhor conteúdo numa linguagem mais adequada, mais fácil, mais acessível, para que você possa colocar dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina, os critérios necessários para que você possa tomar as melhores decisões de negócio aí na sua atividade. Sem mais delongas, nós iremos continuar o nosso vídeo. Tá certo? Nós iremos continuar o nosso conteúdo. Então nós estamos falando de ponto de equilíbrio e no vídeo anterior eu acabei falando que é muito importante que você tenha a quantidade exata de faturamento mínimo para que você possa pagar as suas contas e pagar o seu custo fixo e ficar tranquilo. A partir daquele momento você começa a ter um lucro real dentro da sua empresa, certo? E aí existe uma série de fatores e estratégias que você pode adotar. Rodrigo, eu preciso faturar 10 mil reais porque o meu custo fixo o meu custo fixo ele é 3 mil. Só que é muito interessante porque o meu custo variável ele acompanha. A minha margem de contribuição, vamos continuar com a linha de R$ 70 do vídeo passado. Tá? Então, cada carro que eu lavo, me sobra R$ 70. Se eu lavar 100 carros, pum, 7 mil reais eu tenho. Opa, 100 carros, 7 mil reais. Tá. Só que olha que legal, olha que interessante. Eu tenho 3 mil de custo, tá? Eu tenho 3 mil de custo, porque na realidade eu lavei 100 carros, me deu 10 mil reais de faturamento, certo? Só que 3 mil reais é custo variável. Então, fornecedores, tal, para eu poder trabalhar, uma série de fatores, tá bom? Então, sem mais delongas, é muito importante que você tenha esse... Nós tivemos aqui, né, uma calculadora, vamos calcular esse ponto de equilíbrio? Ah lá, ó, margem de contribuição de R$ 20, 40% do preço de venda. Ponto de equilíbrio, 500 unidades, uma receita de 25 mil reais. Ah lá o gráfico do ponto de equilíbrio, como é que fica, galera? Ó, então eu vendo 100 unidades, 200 unidades, 300 unidades, 400 unidades, 500 unidades. 500 unidades vai me dar 25 mil reais, tá certo? Aqui eu tenho o pagamento do meu custo fixo, tá certo? Aqui eu paguei o meu custo fixo e paguei o meu custo variável. Aqui eu zerei, a partir daqui eu começo a ter a minha receita ali. Pessoal, importante, quanto mais ascendente é essa curva, melhor ela é. Existem estratégias que nós vamos aprender mais para frente. Aqui, pessoal, é uma análise de sensibilidade, porque o que acontece? Como se eu mexer no meu custo fixo, eu mexer no meu preço de venda, o que acontece com os meus clientes, o que acontece com as minhas vendas? Existe uma análise, pessoal, e eu vou fazer um treinamento sobre análise de sensibilidade, que é o quê? Se eu mexer no meu preço, o que acontece com a demanda da minha empresa, tá? Tem como eu saber isso antecipadamente e eu vou entregar isso para vocês de maneira superficial aqui no YouTube e de maneira mais detalhada para aqueles que quiserem acompanhar mais de perto, mais profundamente. Eu vou ter um curso pago, né? Mas trabalhando mais fórmulas, trabalhando mais exercícios, atividades para que vocês possam de fato adquirir um conhecimento mais elevado sobre esse aspecto, sobre esse assunto. Tudo bem? Então nós temos análise de sensibilidade, pessoal. Nós temos curva de elasticidade. Então são muitos recursos técnicos que nós podemos utilizar e devemos utilizar quando nós encontramos um conteúdo, quando nós encontramos um canal que nos dá a possibilidade de fato, aplicar conhecimento na realidade. Por exemplo, eu tenho um mototáxi. Eu cobro R$ 12. Aí eu tenho meus critérios de cobrança. Então, por exemplo, se a corrida for até R$ 5 é X. De 5 a tanto é Y, de tanto a tanto é Z. Mais que isso eu não corro, tá? Mais que determinada distância eu não pego ou passo para alguém que já tem um critério diferente dos meus. Porque já foge do meu currículo, já foge da minha alçada, já foge do meu entendimento trabalhar nesse aspecto. Eu não pego todas... Não, sendo mototáxi eu tenho uma estratégia. Até 5 km, um raio de 5 km é X, de 5 a 10 é Y, de 10 a 20 é Z, ok? Mais que isso, eu não pego. Tem uma corrida, quantos quilômetros vai dar? 30? Não, então eu paro, certo? Então eu consigo ter critérios estabelecidos, tá beleza? Se eu aumentar R$ 1 dentro do meu preço, o que isso vai gerar na minha demanda? Vai aumentar, vai diminuir, não vai acontecer nada? O que vai acontecer? Tá? Se eu conseguir reduzir meu custo fixo, se eu conseguir reduzir meu custo variável,
E aí, pessoal, isso daí é tese para que você possa, de fato, porque você está vendendo. Pequeno é vendas, é vendas, é vendas, é vendas, é vendas. Nós retornaremos falar de vendas, 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 vendas. Mas, cara, pensa, para e pensa um minuto. Se você consegue ter o equilíbrio, né? Você está vendendo bem, mas você consegue, cara, entender. Cara, se eu subir R$ 1 os meus produtos, será que o meu público vai sentir muito? Mas R$ 1 que eu subir no meu faturamento, em cada produto, vai me gerar X de faturamento. Se eu reduzir o meu custo, como é que eu reduzo o meu custo? De repente, trocando a embalagem, de repente, trocando algo que eu entrego, certo? Então, eu reduzi o meu custo fixo. Qual o impacto que isso gera no meu... Será que eu vou me tornar mais veloz? Será que eu vou me tornar mais impactante? Me sobrando mais dinheiro no caixa, será que eu vou conseguir ser mais agressivo nas vendas, no comercial? E como que eu posso reverter? Então, tudo isso chama-se análise de sensibilidade, análise de elasticidade, até que ponto o meu cliente ele é capaz de pagar determinado preço por determinado produto, por determinado serviço, certo? Ah, Rodrigo, eu tenho uma loja que ela é brilhante, tá? Então, por isso eu cobro mais caro, mas vendo muito pouco, tá? Por quê? O outro lá é tudo porco, mas tem um preço muito bom, o cara quer preço. O cara não vai morar na sua loja, tá certo? É claro que eu sou altamente contra bagunça, mas muitas vezes não é estrategicamente interessante você aplicar uma grana pensando em cobrar por aquele valor, tá? Por exemplo, diz que bebidas. Às vezes eu tenho um depósito, onde meu depósito eu trago ele normal, tá? Normal assim, dentro da normalidade, não deixo sujo, não deixo nada, tá? Mas eu cobro o preço justo pelo meu produto. Eu tenho um cliente que é bagunceiro pra caramba e cobra o mesmo taxa. Eu tenho uma grande ideia. Cara, eu vou cobrar 30% a mais, mas eu vou deixar um espaço brilhando aqui para minha cliente vir, Primeira semana, show. Segunda semana, show. Terceira semana, queda de compra. Por quê? O seu cliente vai fazer uma comparação. Vai chegar uma hora que ele vai comprar no seu concorrente e ele vai falar, cara, mas com R$ 50 eu comprava X produtos. E com R$ 50 nesse lugar eu compro Y produtos. Então ele vai começar a fazer. E outra, ele foi e foi embora. Ele não foi, ele foi, chegou lá e falou, cara, pra mim não muda muita coisa. O que mudou? Porque eu levei mais produtos pela mesma quantidade de dinheiro. E na hora que ele fizer essa comparação, essa análise, ele não vai mais voltar a comprar em você. Por quê? Você é mais caro. Por quê? Você colocou o preço, você jogou o valor no seu cliente. Agora, se você faz isso sem mexer na estrutura de preço, você arrebenta. Só que você precisa ter mais tempo de retorno. A sua taxa de investimento ela vai demorar mais para retornar outra aula, outro treinamento, outro conteúdo. Certo? Taxa de retorno. Nós vamos trabalhar, pessoal, massivamente. Eu quero inundar esse canal de informação, quero inundar esse canal de conteúdo para que você possa tomar as melhores decisões da sua vida. Tudo bem? Nós temos alguns casos aqui que no treinamento pago nós discutimos caso a caso. Nós temos um simulador de cenários, tá? Que nos ajuda bastante a entender vários setores que no treinamento está. Tem alguns exercícios de fixação para aqueles que gostam mesmo de dar uma aprofundada. Nós temos aqui alguns termos técnicos que a gente trabalha, a importância, tá? Porque os conceitos de ponto de equilíbrio e de custo são tão importantes e algumas referências, já que o nosso treinamento ele oferece uma base sólida de informação. Galera, nós terminamos então aqui o ponto de equilíbrio. É muito importante que você entenda o seu ponto de equilíbrio para que você tome decisões mais assertivas. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo conteúdo.